A Segunda Guerra Mundial foi travada em campos de batalha, com tanques, aviões e exércitos. Mas uma das frentes mais poderosas era invisível. Era a guerra das ideias, das emoções, das crenças. Uma guerra que acontecia dentro da mente das pessoas, conduzida pelo poder da propaganda e pela força psicológica humana. Naquela época, os governos descobriram que podiam lutar não apenas com armas, mas com mensagens. Cartazes, filmes e transmissões de rádio não eram apenas entretenimento ou informação. Eles eram armas cuidadosamente projetadas para moldar opiniões, despertar emoções e criar heróis e vilões. Cada imagem, cada palavra, era uma bala disparada contra a mente do inimigo e um escudo para proteger o espírito do próprio povo. Pense nos cartazes icônicos daquela época. Artistas talentosos usavam cores fortes e símbolos poderosos para criar imagens que ficavam gravadas na memória. Nas telas de cinema, cinejornais mostravam vitórias gloriosas e inimigos desumanizados, enquanto os alto-falantes dos rádios transmitiam discursos inflamados que uniam a nação. Cada cor, cada frase, cada símbolo tinha um propósito psicológico claro: motivar os soldados, inspirar os trabalhadores, unir o país contra um inimigo comum, ou simplesmente espalhar a esperança em tempos de escuridão. Era a guerra das palavras e das imagens, e ela era tão real quanto a guerra nos campos de batalha. Quando milhões de pessoas acreditam na mesma coisa, ao mesmo tempo, algo extraordinário acontece. A mente coletiva ganha uma força imensa, quase palpável. Durante a guerra, a propaganda alimentou exatamente isso: o senso de pertencimento, de dever e de identidade nacional. Em cidades inteiras, as pessoas se reuniam cantando hinos, agitando bandeiras, movidas por uma energia compartilhada. Era como se uma única mente, um único coração, pulsasse em milhões de corpos. Essa força mental coletiva foi capaz de sustentar nações inteiras em meio ao caos da destruição. Manteve as fábricas funcionando, as famílias unidas e a esperança viva, mesmo quando as bombas caíam. Foi uma demonstração impressionante do poder da mente humana, quando unida por um propósito comum. A guerra não era vencida apenas com força militar, mas com a resiliência psicológica de todo um povo. Por trás de cada cartaz impactante, de cada filme emocionante, não havia apenas artistas, mas também psicólogos e comunicadores estudando as profundezas da emoção humana. Eles eram os arquitetos invisíveis dessa guerra mental. Eles sabiam que o medo, o orgulho e a esperança não eram apenas sentimentos, mas gatilhos poderosos que podiam ser acionados. Eles analisavam o que fazia as pessoas se sentirem seguras, o que as motivava a lutar e o que as fazia temer o inimigo. Era o início da ciência moderna da persuasão. A guerra se tornou um laboratório gigante para entender como uma simples imagem, uma única frase, podia transformar pensamentos, moldar comportamentos e, em última análise, mudar o curso da história. Essa era a arte psicológica da propaganda. Mas a mente humana não é apenas um alvo para manipulação. Ela também é um escudo poderoso. Em muitas cidades bombardeadas, em meio à destruição e ao medo, as pessoas resistiram não com armas, mas com força mental e esperança. Cercadas por mensagens de guerra e destruição, elas encontraram refúgio dentro de si mesmas. Em porões escuros, famílias se reuniam à luz de velas para ler cartas cheias de esperança. Vizinhos se ajudavam, compartilhando o pouco que tinham. Havia momentos de silêncio, de reflexão, onde a calma e a empatia se tornavam atos de resistência. A mente humana se transformou em um escudo invisível, uma fortaleza interior capaz de proteger o espírito quando tudo ao redor parecia desmoronar. Essa resiliência silenciosa era uma vitória tão importante quanto qualquer batalha vencida no campo. O conflito global acelerou drasticamente os estudos sobre o comportamento humano. Psicólogos e comunicadores, que antes trabalhavam nas sombras, passaram a entender com muito mais clareza o poder das histórias, dos símbolos e das palavras sobre o pensamento coletivo. Eles perceberam que não bastava apenas transmitir uma mensagem. Era preciso contá-la de uma forma que tocasse o coração e a mente das pessoas.
Este conhecimento, nascido como uma ferramenta de guerra, não desapareceu com o fim do conflito. Pelo contrário, ele se espalhou e evoluiu, tornando-se a base para muitas das indústrias que conhecemos hoje. O marketing, a publicidade, a comunicação política e até mesmo o cinema moderno beberam diretamente da fonte da psicologia de massas desenvolvida durante a guerra. A forma como consumimos informação e como somos persuadidos hoje tem raízes profundas naquela época. Com o passar do tempo, uma lição fundamental ficou clara. A verdadeira força não está apenas na informação que recebemos, mas em como a nossa mente reage a ela. O poder da mente é o que transforma mensagens em ação, ideias em crenças e sonhos em realidade. A guerra ensinou de forma brutal que dominar a informação é importante, mas dominar a própria mente é essencial. E a nossa capacidade de filtrar, de questionar, de encontrar esperança em meio ao ruído e de manter a nossa humanidade que nos define. A mente não é apenas um receptor passivo, ela é um agente ativo, capaz de criar, resistir e transformar. Entender isso é entender a chave para o verdadeiro poder pessoal e coletivo. No final das contas, a Segunda Guerra Mundial nos mostrou que o poder pode sim estar na ponta de uma arma. Mas o poder verdadeiro, aquele que realmente muda o curso da história e define o futuro da humanidade, vive dentro da mente. O poder da propaganda ensina sobre persuasão e influência. O poder da mente, por sua vez, transforma essa informação em crença ou em resistência. E juntos, eles nos lembram que a maior e mais constante das guerras é aquela travada dentro de nós mesmos. Uma batalha diária entre o medo e a esperança, entre a dúvida e a convicção. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais curiosidades da guerra. Até a próxima!